Título 6º. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 25. Observadas as disposições contidas no artigo 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes dos órgãos e das unidades dos sistemas referidos no artigo 1º exercerem. Inciso 1º. Atividade de direção político-partidária. Inciso 2º. Profissão liberal. Inciso 3º. Demais atividades incompatíveis com os interesses da administração pública federal, na forma que dispuser o regulamento. Artigo 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos sistemas de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. Parágrafo 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos sistemas de contabilidade federal e de controle interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Parágrafo 2º. Quando a documentação ou a informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio. Parágrafo 3º. O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Parágrafo 4º. Os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão Código de Ética Profissional específico aprovado pelo Presidente da República. Artigo 27. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União. Artigo 28. Aos dirigentes dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dos órgãos do Sistema de Contabilidade Federal, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal. Artigo 29. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito dos sistemas de que trata esta lei, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 anos. Inciso 1º. Responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de município, ou ainda, por Conselho de Contas de município. Inciso 2º. Unidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo. Inciso 3º. Condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos 2 e 11 da parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Parágrafo 1º. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se, também, às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos poderes da União, bem como para as nomeações como membros de comissões de licitações. Parágrafo 2º. Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos inciso 1º, 2 e 3 deste artigo. Artigo 31. Os inciso 1º, inciso 2º,
Inciso 4º, v e v do artigo 1º. E o inciso I do artigo 30 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Inciso 1º. Da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos centrais dos sistemas de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal. Inciso 2º. Da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de Planejamento P1501 do Grupo TP1500, quando em exercício no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou nos órgãos e nas unidades dos sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 4º. De Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IPEA, quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 5º. De nível superior no IPEA, não referidos no inciso anterior, quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos. Inciso 6º. De nível intermediário do IPEA, quando nele em exercício ou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no desempenho de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o parágrafo 3º do artigo 2º desta lei. Artigo 30. Inciso 1º. Da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos centrais dos sistemas de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Artigo 32. Os cargos em comissão, no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno da Corregedoria Geral da União, assim como os cargos de assessor especial de ministro de Estado incumbido de funções de controle interno, serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Finanças e Controle. Parágrafo 1º. Na hipótese de provimento dos cargos de que trata este artigo por não integrantes da carreira de Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, 5 anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública. Parágrafo 2º. A indicação para o cargo de assessor especial de ministro de Estado incumbido de funções de controle interno será submetida previamente à apreciação do órgão central do sistema. Artigo 33. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 2000, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e nos seus órgãos setoriais e na Secretaria Federal de Controle Interno, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. Os servidores públicos em exercício, em 31 de dezembro de 1998, na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, transferida para o âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, poderão permanecer em exercício naquela secretaria, com os mesmos direitos e vantagens até então auferidos. Artigo 34. Fica acrescido ao artigo 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Nas unidades setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, poderá, excepcionalmente, ser designado para o exercício de EFG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a unidade tiver atuação.
Artigo 35. Os órgãos e as entidades da administração direta e indireta da União, ao celebrarem compromissos em que haja previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos, para estados, Distrito Federal e municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos. Parágrafo 1º. Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos, de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita uma execução por preços acima dos vigentes no mercado. Parágrafo 2º. Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e, nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedeça à destinação prevista no termo pactual. Parágrafo 3º. Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios de irregularidades, comunicarão ao ministro supervisor da unidade gestora ou entidade e aos respectivos órgãos de controle interno e externo dos entes recebedores para que sejam tomadas as providências de suas competências. Parágrafo 4º. Quando ocorrer prejuízo à União, os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal adotarão as providências de sua competência, previstas na legislação pertinente, com vistas ao ressarcimento ao erário. Artigo 36. Os órgãos e as entidades de outras esferas de governo que receberem recursos financeiros do governo federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar a sociedade e os usuários em geral a origem dos recursos utilizados. Artigo 37. A documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração federal direta permanecerá na respectiva unidade, à disposição dos órgãos e das unidades de controle interno e externo, nas condições e nos prazos estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Artigo 38. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de 60 dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta lei, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais dirigentes. Artigo 39. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória no 2112/87, de 27 de dezembro de 2000. Artigo 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 41. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de 1983, e o parágrafo 2º do artigo 19 da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992.